Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horato, escritor, poeta, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje é sábado de Aleluia e hoje é dia de malhar Judas, uma tradição antiga onde as pessoas fazem bonecos de, de pano, de palha ou de qualquer outro material e dão umas cacetadas nele. Porque, segundo a Bíblia, Judas foi quem entregou Jesus à cruz. Ele traiu Jesus por 30 moedas. Ele deu um beijo em Jesus como modo de indicativo que aquele era o Jesus que os soldados deveriam prender, aquela era a pessoa que os soldados deveriam prender e submeter ao jugo de Herodes e de Pilatos. É o que narra a Bíblia. E Judas passou a ser sinônimo de traidor. É um assunto um pouco desagradável, mas faz parte da história de Jesus e faz parte da nossa história também. Enquanto, eventualmente, nós nos defrontamos com pessoas com esse perfil. Enquanto que, na política, é muito comum pessoas com esse perfil. Lógico que não é a maioria, mas qualquer candidato que se elege com base em mentiras, dizendo que vai fazer, vai acontecer, e no fim de tudo o que ele faz é se locupletar ou ainda descaradamente fazer discurso que eu sou a autoridade máxima desse país, eu sou o presidente e não abro mão disso, e eu estou aqui para defender meus amigos e minha família e defender a mim próprio. E se pior ainda que tudo isso, esse indivíduo adota medidas para eventualmente prejudicar investigações em curso da polícia, do Ministério Público, da Polícia Federal, da Justiça, contra ele mesmo, contra seus familiares e seus amigos. Aí ele troca os investigadores, desacredita os investigadores, ou pior ainda, se esse indivíduo é condenado, ele jurou que era um trabalhador e que ia defender os trabalhadores, até criou chavões, mantras, nós contra eles, os brancos contra os negros, os ricos contra os pobres, os nordestinos contra os sulistas, os patrões contra os empregados, os burgueses contra o proletariado. Esses indivíduos que criaram esses bordões para se autopromover, bordões esses que só disseminam a discórdia, a desunião, a intolerância, a violência. Esses indivíduos são traidores da pátria. Eles não traíram a pátria enquanto instituição, enquanto entidade. Traíram a cada um dos seus compatriotas que neles acreditaram. Eu, particularmente, confesso que não me senti traído por essas pessoas com esses perfis, porque eu nunca acreditei neles. Eu consigo identificar, modéstia às favas, um salafrário à distância. Nunca tive contato pessoal nem com um nem com o outro, mas eu consigo identificar um salafrário à distância, só pelo discurso populista. E agora eu vou fazer uma ressalva. Modéstia às favas, eu tenho uma certa autoridade para falar isso, porque alguém poderia falar para mim: você não é um cientista político, você não conhece de política. Eu já escutei muito isso, críticas as minhas críticas a um ex-presidente e ao atual. Lógico que são pessoas que têm uma visão distorcida da realidade quanto a esse tipo de personalidade. São desses indivíduos que enganam as pessoas para se dar bem, para se locupletar, para que suas famílias se deem bem. Acabam, em alguns casos,
organizando verdadeiras quadrilhas, cooptando familiares, ex-familiares, ex-esposas, ex-amantes, amantes e esposa, enfim, eles formam quadrilhas, os filhos também, genros, noras. É muito comum isso, não sou eu que digo. A Lava Jato disse isso repetidas vezes. O Ministério Público, a Polícia Federal, várias denúncias que tramitam ou transitaram ou tramitaram no judiciário brasileiro nas 2 últimas décadas, falam por si sobre tudo isso, sobre esses Judas, esses traidores da pátria, esses traidores dos eleitores, essa gente desqualificada, se é que dá para chamar isso de gente. Então, como Páscoa é momento de renovação, de ressurreição, de renascimento, de ressurgimento, o recado hoje é bem simples, é para que as pessoas acordem, principalmente aqueles que idolatram pessoas desqualificadas, que se encaixam exatamente nesses perfis que eu acabei de citar. Não se iludam mais, saiam do delírio do transe coletivo e acordem e elejam outros, não reelejam ex-presidiário, não reelejam pessoas que, apesar de estarem ocupando o poder, não estavam, durante a pandemia, não estavam nem aí para a ciência, para as vacinas, muito pelo contrário. Quando se falava em número de mortes pela Covid, causado pelo coronavírus, o indivíduo, ao invés de ser solidário, falava, e daí? Todo mundo morre. Então prestem atenção nesse tipo de gente desqualificada e nunca mais vote neles, nem nos filhos, nem nos netos, porque é tudo farinha do mesmo saco, desculpe a expressão, é tudo farinha do mesmo saco. Não reelejam pessoas desqualificadas para o poder. Pessoas competentes que estão lá, apesar de estarem há muito tempo e fazem um bom trabalho, e que têm empatia, essas pessoas até merecem ser reeleitas, mas pessoas desqualificadas que estão lá escancaradamente, estão lá debochadamente só para se dar bem, não merece sequer o nosso olhar, não merece sequer o nosso cumprimento, um bom dia, uma boa tarde. Até porque o inverso é verdadeiro. Se um dia essas pessoas já lhe deram, ou estão lhe dando, ou irão lhe dar um bom dia ou boa tarde, estarão mentindo, porque eles não querem que o seu dia seja bom, que a sua tarde seja boa. Eles querem só eles se dar bem, eu já disse isso em outros vídeos. Então cuidado com o Judas, é ano de eleição, é um assunto chato, repito, mas não adianta nada, como eu já disse num outro vídeo também, nós orarmos e pedirmos a Deus e a todos os santos, anjos e arcanjos proteção, se nós não fizermos a nossa parte, se a gente continuar votando em gente desqualificada, em criminoso, em bandido, a coisa nunca vai melhorar para nós. E para que haja renovação, é preciso que a gente dê um passo acertado na hora da eleição, para que a gente possa escolher um bom candidato, uma pessoa realmente qualificada, honesta, ética, com empatia, que não seja um psicopata, um sociopata, que só pensa em si próprio. Esse é o recado de hoje. É um assunto chato, repito, mas é necessário, porque entra ano após ano, eleição após eleição, e o Brasil não melhora, só vai de mal a pior, porque nós fazemos péssimas escolhas na hora de votar, naqueles 5 minutos, naquela meia hora que a gente dedica à votação, e passamos 4 anos reclamando. Isso tem que mudar e só depende de nós. Isso é uma democracia, nós temos opção de escolha, então vamos renovar principalmente o plantel político, vamos renovar os dirigentes políticos, vamos renovar a direção desse país, vamos renovar as nossas vidas, vamos renovar o Brasil com gente qualificada e competente à frente da nação, fazendo um bom trabalho, agindo de verdade em benefício do público, assim como fez no passado alguns outros
dirigentes. O Fernando Henrique foi o último caso que fez isso bem pelo país. De lá para cá é só ladeira abaixo. Está na hora da gente renovar de verdade. Tá certo? É isso. Feliz Páscoa para todos, com bastante renovação no amplo sentido da palavra. Digo mais, no amplo, geral e restrito sentido da palavra. Senão, depois da eleição e sem renovação, só haverá decepção. E não adianta chorar, meu irmão. Um grande abraço a todos. Feliz Páscoa.